Fundada em 2005, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EASH-USP, foi fundada com o intuito de aumentar a cobertura da Universidade de São Paulo e agora ampliar o seu horizonte para a Zona Leste, a mais populosa da cidade, mas ainda assim a mais marginalizada de todas. Contudo, houveram diversas utilizações indevidas no que tange à questão ambiental. O solo e a água acabaram sofrendo por contaminação devido a projetos anteriores e posteriores à construção da unidade. Em mês histórico de descaso, houveram também iniciativas para promover uma educação ambiental e uma melhor convivência com o meio ambiente, entre elas a inauguração da ET. Com o objetivo inicial de tratar a água para fins de reuso, a ET nunca chegou, desde sua fundação em 2009, a realmente desempenhar essa função. Para entender melhor a situação do projeto como um todo, nós realizamos uma entrevista com um engenheiro aqui do campus, responsável pela infraestrutura, o Luciano Piccoli. Bom, você como engenheiro que está relacionado à ET, a gente tem algumas dúvidas, né? Quais foram os idealizadores iniciais da ET, aqui da IASH? Bom, boa tarde, eu sou o Luciano Piccoli, assistente de infraestrutura da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Estou no quadro da unidade desde 2005, que foi a inauguração da USP Leste até a atual. Os idealizadores da ETEs são o pessoal do Butantã, né? A própria reitoria, junto com a Superintendência do Espaço Físico, a CEF, que idealizaram esse prédio, né? Esse complexo de tratamento para o Campus Leste. Houve outros projetos semelhantes, ou anteriores ou posteriores à própria ET? Aqui no Campus Leste não, e no Butantã eu desconheço também. Né? Não tenho notícia de ter algo parecido com o nosso projeto funcionando lá. Por quanto tempo a ET operou? E foi mais ou menos de quando até quando? De que ano até que ano, mais ou menos? Ela funcionou por volta aí de um ano e meio. Ok. Por que a ET foi desativada em primeiro lugar, assim? Ela tinha um contrato de manutenção com a empresa que fez a instalação, a Mizumo, que foi um contrato por um período pré-determinado na licitação, e depois disso ela começou a apresentar alguns problemas e nós não tivemos verba para poder custear um novo processo de manutenção, porque você precisa contratar alguém especializado. Nós não temos essa pessoa na escola, ou essas pessoas na EASH. Então ela passou por alguns problemas, mas ela vai retornar a funcionar. Ela tem uma placa na entrada dela que ela mostra a capacidade de tratamento diário do equipamento. A gente viu lá, por volta de 100 metros cúbicos de esgoto por dia. Exatamente. Só que nós, quando a ET funcionou, mesmo com tudo em plena forma, tudo funcionando muito bem, ela nunca atingiu esse volume. Porque a gente não tinha esse volume de esgoto, né? Então ela tratava praticamente todo o volume que ela recebia ali do CB e dos outros ramais, mas não chegava a atingir essa capacidade máxima. A desativação da Etna impactou de alguma forma o custo ou a logística do esgotamento sanitário no campus? Não, porque o que aconteceu? Ele tem um sistema de desvio um pouco antes de entrar na ET, e aí o esgoto passou direto para a estação elevatória da Sabesp. É uma estação que fica ao lado do ginásio, lá no fundo, perto da curva. Você tem uma outra edificação ali é uma estação elevatória. Então o nosso esgoto chega ali, ele é levado por essa subestação e aí ele vai para a estação de tratamento de esgoto fora, que é o ramal da Sabesp. Qual é a origem da água atualmente utilizada no campus da IASH? A origem total da nossa água é a água potável da rede Sabesp, que entra lá pela Arlindo Bete, o número 1000, endereço oficial da escola, onde tem um cavalete de entrada. Dali é distribuído para os dois reservatórios, o metálico próximo ao CB e o reservatório de concreto aqui ao lado do I1, onde nós temos uma parte enterrada, que é o grande reservatório, e a torre que faz a distribuição por gravidade para as edificações. E para onde é direcionado, né, o esgoto coletado atualmente depois da desativação da ET? Ele é destinado para a rede Sabesp. Sim. Né? Ele vai para a estação elevatória, como eu falei antes, e dali ele vai para o ramal da Sabesp. Sim, onde depois vai ser levado para o destino dele. Isso. E, assim, na sua opinião, né, quais são os obstáculos e riscos que hoje complexificam o processo de reativação da ET, além, claro, do valor agregado? Ele está em andamento, né? A gente tem uma licitação que vai ocorrer agora na próxima terça, tá? E ela dando certo, não fracassando, o certame acontecendo,
nós vamos ter uma empresa que vai ser a vencedora, que vai fazer as manutenções necessárias para a ET voltar a operar. Então vai vir uma empresa que vai ficar responsável pela ET. Exatamente. A ET, tudo dando certo nessa licitação, volta a operar esse ano ainda. Uhum. E daí, nas próprias plantas dos projetos, tinha lá que algum funcionário precisaria periodicamente, ou de tempos em tempos, olhar a ET. Seria um funcionário dessa empresa ou um funcionário da própria ASH? Então, aí no caso, vai ser o funcionário da empresa, né? Com uma supervisão da EASH. Ok. Né? Tem que ter um acompanhamento mútuo aí, no caso. Ah, tá. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado e bom trabalho. Obrigado. Mesmo em vias de reativação, o projeto de ET parece ainda não ser de conhecimento geral da comunidade discente do campus. Isso é evidenciado a partir de uma rápida pesquisa realizada, onde 104 graduandos de diferentes cursos consultados, apenas 14,4 tinham conhecimento sobre a ET. Indo além em entrevistas pessoais, essa tendência foi reforçada. Oi, qual é o seu nome e seu curso? Olá, meu nome é Kevin dos Santos Vitorazzo, eu sou do curso de Bacharelado de Sistemas de Informação. Eu sou Rodney e eu faço texto e moda. Meu nome é Amanda e eu faço políticas públicas aqui na USP. É Kaique, eu faço gestão ambiental. Você sabe o que a sigla ET significa? Qual? ET. Não faço ideia. Não. Faço a menor ideia. Estação de tratamento de esgoto. E você sabe o que é uma estação de tratamento de esgoto? Sim. Mais ou menos, em partes. Estação de tratamento de esgoto, eu iria deduzir que seria tipo o ponto final onde os resíduos de esgoto seriam tratados, talvez. E você sabia que aqui na IASH tem uma estação de tratamento de esgoto? Sim, sabia. Não, Não sabia? não. Não sabia. Você sabia que aqui na IASH tem uma estação de tratamento de esgoto? Não sabia. Pois é, tem. E ela tá desativada. Mas você acha que é importante ter uma ET aqui dentro da IASH? Acredito que sim, inclusive pelo número de alunos e de pessoas de uma forma geral que tem dentro da IASH, é necessário que tenha o tratamento de todo esse resíduo, se for realmente o que eu tinha dito. É necessário que tenha o tratamento desse resíduo, que é descartado por nós mesmos, então, obviamente, seria necessário a reativação. E você sabe que ela tá desativada? Não sabia que estava desativado. E você acha que é importante ter uma estação de tratamento aqui na IASH? Até aqui na IASH, estação de tratamento, eu acho importante sim. Sim, acho importante ter. Por quê? Porque dá a depender da necessidade de tratar o esgoto que a IASH gera. É importante sim. Acredito que sim. Sim, faz sentido ter. Por quê? Eu acredito que se a IASH tem uma própria estação de tratamento, além de utilizar isso como um recurso de ensino para os outros alunos, para o próprio curso de gestão ambiental, eu acho que ajuda para não sobrecarregar a estação de tratamento da cidade no geral. Acho que sim, né? Estação de tratamento de esgoto normalmente é sempre importante ter, né? E você acha que é importante para os cursos relacionados à área ambiental ter isso como forma de estudo? Eu achava interessante, que como a gente já tem uma proximidade, pela estação de tratamento já está ali próximo, a gente teria uma facilidade, mas seria mais acessível da gente estudar ali, aqui do lado. Verdade. Muito obrigada, Kaique. De nada. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Rod. É isso, obrigada. Então tá bom. Constatada então a necessidade da comunidade IASH-USP se informar melhor sobre a ET, nós contactamos então especialistas, como a pós-doutoranda Janaína Domingos, para nos explicar melhor o funcionamento dessa instalação. Aqui é uma área, ela foi recém-delimitada por conta do melipolinário, do pessoal que trabalha com as abelhas, então houve um recuo para cá. Então essa parte que ela era até lá, ele foi feito uma nova telagem aqui, para justamente separar, como aqui vai ser assim que a gente terminar esse processo agora de manutenção, a ET vai voltar a funcionar, então fica inviável os alunos mexerem com abelha e esgoto ao mesmo tempo, né? A ET em si, ela funcionou pouco tempo, não sei se vocês chegaram a perguntar para os engenheiros, mas ela tem é da Mizumo. A Mizumo, esse sistema, ele é implantado em vários lugares do Brasil, inclusive em algumas universidades também tem esse mesmo sistema. Era um sistema muito vendido, né? Muito vendido pela empresa.
E aqui foi uma parceria, né, do banco com essa empresa, assim, todas as informações são informações que eu também recebi. Então, a princípio, quando eu entrei, foram informações que me passaram, mas não que eu estava desde o momento da inauguração, tal, porque eu vim para um pós-doc aqui. Então, hoje eu faço pós-doutorado aqui. Então, essas informações eu acabei acompanhando porque eu fiscalizei os 60% da primeira etapa da manutenção. E agora vem a última parte. Aí são 3 momentos, né? O primeiro momento foi com a abertura, quando eu entrei foi com a abertura da licitação. A empresa chegou e já fez bastante modificação do que era a estação. Agora nós fizemos recentemente o diagnóstico de toda uma situação com o quantitativo de tudo que precisa arrumar, que foi uma outra empresa. E agora nós vamos para a terceira etapa, que a gente está na chamada das empresas já. As empresas já encerraram o processo de inscrição e aí o pessoal da licitação está fazendo a escolha dessa empresa. E aí a partir de agora, possivelmente aí no máximo em 15 dias, começa aqui uma atividade com a empresa de manutenção final. Daí já vai para os tanques para a gente começar a reativar mesmo a ET. Então a ET, a pretensão é que ela seja reativada antes de entre julho e agosto, ela volte a funcionar. Se a gente imaginar que hoje a Yashi consome em torno de 83 a 96 metros cúbicos de água por dia, imagina que 50%, né, de todos, né, ou 100% a gente considera que vai ser esgoto. Então ela já tem mais ou menos essa capacidade, com umas 6.250 pessoas diariamente andando por aqui, com um consumo de água de em torno de 100 metros cúbicos dia que a gente tem hoje. Então eu faço o monitoramento da água que entra na Yashi. Então a água ela vem pela Sabesp, no cavalete da P2, ali na portaria 2, e ela é consumida e depois ela vai virar esgoto. Então a gente supõe que 100 metros cúbicos está entrando dia, a gente supõe que vai estar próximo aí dessa geração de esgoto também da estação de tratamento. Sim. Aqui, essa parte aqui da estação, ela seria uma casa de máquinas que a gente fala. Então, onde ficaria armazenados sopradores, tudo que faz barulho. E também a parte de dosagem de cloro, por causa que o cloro ele tem também uma certa periculosidade, ele não pode ficar no tempo, né, no ambiente aberto. Nesse momento, o soprador ele foi retirado de dentro dessa casa de máquinas. Então eu vou mostrar para vocês que ele não fica mais aqui dentro, ele fica do lado de fora, que já é o soprador já feita a manutenção, o soprador que ele já está apto a funcionar no processo de revitalização. Então eu vou mostrar para vocês aqui basicamente o que tem hoje aqui. Então aqui seria uma área de barulho, vamos dizer assim, que tenha um ruído mais alto, só que não vai ser mais aqui, tá? Então, aqui hoje é um espaço que tem... e o que é muito importante também entender é que aqui fica todos os painéis elétricos, então os painéis elétricos com todas as programações de ligação, porque ela funciona de uma forma automática, com o mínimo de operação possível, assim, humana. Então ela tem CLP aqui, então ela vai funcionar de uma forma mais automática possível. Deixa eu só pegar. Claro que ainda tem bastante coisa que pode melhorar esse sistema, né? Então aqui é o painel de comando, aqui o CLP, que é uma programação dos reatores, que basicamente marca parada de um sistema e início de outro sistema. E aqui todos os disjuntores também das bombas que estão em todos os tanques. Em alguns momentos eu posso falar tanque ou reservatório, mas aí depois vocês arrumam lá. Mas tanque e reservatório é a mesma coisa. No que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Não que seja a mesma coisa. Mas porque a gente tem o reservatório da água de reuso e o tanque de equalização. Mas quando eu falar tanque, basicamente vocês vão entender que são 4 tanques. Ali é uma bomba peristáltica, então aqui os painéis de controle, uma bomba peristáltica que vai fazer com que a dosagem do cloro vá até o tanque de cloração, que é em uma das etapas do sistema de tratamento.
Mas só para vocês entenderem, tudo isso daqui não está funcionando ainda, né? Porque está passando por um processo de revitalização. Beleza? Vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho mais. Então aqui, essa área que tá aqui, ela não é da ET, ela é uma área de um outro professor, não me lembro o nome. Então, o que a gente tem aqui? Vamos olhar daqui o que é melhor para vocês entenderem o que está acontecendo. Basicamente são 4 grandes tanques. Essa parte daqui ela não é da ET, é um projeto de um aluno que foi de mestrado. Então, basicamente a estação ela é essa parte aqui. Então ela é uma estação de tratamento de água de reuso. O foco dela é água de reuso. Primeiro tanque que chega tudo. Então lá no bypass que eu vou mostrar para vocês, todo o esgoto ele vai vir para cá, para esse primeiro tanque. Esse primeiro tanque, ele chama tanque de equalização. Então, todo o esgoto, ele vai chegar aqui nesse tanque, ele vai ser feita uma homogeneização desse esgoto e, basicamente, aí uma homogeneização da vazão que está chegando mesmo desse esgoto. Então, ele vai equalizar tudo que está chegando neste dia. Depois que ele está nesse processo aqui, que é basicamente um tanque de recebimento desse esgoto, depois que ele passa por aqui, ele tem esses cavaletes e ele vai passar aqui por um medidor de vazão. Então esse equipamento aqui, ele é um medidor de vazão. Então ele vai medir, ou eu irei programar aqui uma medição, se você quiser vir desse lado, então é que ele não tá ligado, né? Mas ele vai medir a vazão que vai entrar no meu primeiro processo. O meu primeiro processo, ele tá nesse tanque aqui, então ele inicia todo o tratamento aqui, que aqui é o ASB. Então aqui a gente chama de reator anaeróbio. Esse reator anaeróbio basicamente vai ter todas as bactérias que não consomem oxigênio trabalhando na degradação desse esgoto. Então ele vai ter um TDH, né, um tempo de detenção hidráulica, vai ficar por um tempo aqui, ou 8 horas, ou 10 horas, depende tudo do que vai ser reformulado aqui para a estação. E nesse tempo ele vai ficar basicamente as bactérias degradando todo esse esgoto em processo anaeróbio. Depois desse processo, ela vai para cá. Então aqui, biofiltro aerado submerso, BAS, que ele é aeróbio. Então aqui já é um sistema que precisa de oxigênio. Aqui eu vou ter um sistema de difusão por ar que vem daqui. Então, aqui eu tenho, aqui dentro, nessa parte inferior do meu tanque, eu tenho vários discos. E aí esses discos, eles estão todos em círculo. Esses discos, eles vão o quê? Insuflar oxigênio. Porque dentro, em um arranjo que tem aqui dentro, ele vai ficar, dentro dele, os anéis Palme, ou... Para vocês imaginarem assim grotescamente, é como se eu tivesse vários anéis de material plástico, de polímero, que vai fixar a matéria orgânica, não, desculpa, os micro-organismos que são aeróbios, que precisam de oxigênio e que vão degradar mais ainda nesse processo que é posterior ao anaeróbio. Então aqui a gente tem o soprador, que é o equipamento que vai mandar para cá o oxigênio. Então ele vem por essa tubulação, quando ele liga, né, ele tem um volume meio alto, por isso que ele tem toda essa parte acústica de proteção. Então ele vai insuflar ar aqui pelos discos, e aí esses anéis, eles vão ficar em um sistema de grade para segurar eles, para eles não subirem até lá em cima, mas eles vão ficar como se fosse nadando ali, né? E formando esses micro-organismos, esse microfilme, né? Esse filme nesses anéis. E aí aqui nesse processo, esse é um tanque que ele tem um decantador já junto dele. Então é como se fosse 2 em 1. Ele tem um decantador no qual vai sedimentar a matéria orgânica propriamente degradada nesse processo. E vai ficar já uma água mais límpida, né? Um esgoto já mais tratado e retirando assim um pouco mais desses sólidos desse esgoto.
E também vai ter um TDH, né? Um tempo de detenção hidráulica com um tempo, sei lá, um X aí de umas 10 horas, talvez 12 horas. Então tudo para ser programado. Mas aqui isso só vai ter ideia depois que já tiver o esgoto chegando, o funcionamento. Então o start da estação ele depende muito das características de matéria orgânica que a gente tem. Desse processo aqui, a gente precisa desinfectar. Então a gente vai para esse tanque, que é um tanque profundo, ele tem mais ou menos, se eu não me engano, uns 3 metros de profundidade. Então aqui vai ser feita a dosagem. Aquela mangueira da bomba peristáltica que está lá dentro, ela vem por essa mangueirinha e ela vai começar a dosar cloro. Aí aqui é basicamente o sistema de desinfecção do esgoto que já foi tratado. Então esse é um processo mais de segurança. Então ele vem para cá. E aí daqui desse processo, que também vai ficar por um tempo bem pequeno, ele vai pro fundo, que é esse tanque aqui atrás, que é o tanque reservatório de água de reuso. Então é um tanque basicamente só para reservar a água de reuso. Essa água ela vai ter as características adequadas para você utilizar para fim não potável. Então o que é fim não potável? Eu vou utilizar para o próprio campo de futebol que tem aqui do lado, que essa é a intenção, colocar uma mangueira e deixar regando aqui para lavagem dos pavimentos aqui da IASH, utilizar em algum momento o pessoal que que mexe com a parte de limpeza de árvores, levar um tanque, alguma coisa com um pouco dessa água e distribuir aí de forma como se fosse uma irrigação. Mas essa água ela fica disponível para ser utilizada como água de reuso em toda a instituição. E daí é feita a caracterização físico-química dela para ver se ela está dentro dos parâmetros de água de reuso, porque a finalidade não é potável, e aí podendo ser utilizada em paisagismo e para limpeza aí dos pavimentos da IASH. Tudo que ele gerar de biogás é muito ínfimo, é pouco. Então, esse biogás, ele vai ser pela própria atmosfera. Ele não é um biogás que tem que ser queimado, é uma geração muito pequena. Em termos de outros lugares, por exemplo, como aterro sanitário, que daí gera o metano, e daí o metano precisa ser queimado. Nesse caso, você já tem uma quantidade que é pequena. Aqui o que tem que fazer é, a cada 6 meses, retirar um lodo. Porque o lodo, ele vai comatando até ele ter uma altura que ele começa a atrapalhar o sistema. Vamos pensar em uns 2 metros de altura nesse tanque, ele começa a atrapalhar. Então, a cada 6 meses, a gente prevê na revitalização de retirar esse lodo e aí levar com o caminhão limpa-fossa, levar esse lodo embora. De forma complementar, a pós-doutoranda gentilmente se ofereceu para sanar algumas dúvidas técnicas em uma entrevista particular. Poderia se introduzir, por favor? Meu nome é Janaína de Melo Franco Domingos, sou pós-doc aqui do Laboratório de Saneamento, supervisão do professor Marcelo Nolasco, e vou estar falando para vocês algumas informações sobre a nossa estação de tratamento de água de reuso, ou estação de tratamento de esgoto, como é mais chamada. Quais você acha que seriam, né, os benefícios que essa reativação teria para a comunidade da USP como um todo? E qual é a importância de manter uma ET ativa dentro de uma universidade pública? Bom, primeira coisa, a gente tem o Green Metric. O Green Metric é o ranking da USP, que aumenta a cada ano em termos de sustentabilidade. E um dos indicadores, no indicador Water, tem a premissa de uma estação de tratamento em cada universidade que está nesse sistema ranqueado. Então, é muito importante que a USP se consolide com o sistema de tratamentos de esgoto. Além disso, a importância do funcionamento da ET é a utilização de pelo menos 20% mensal aí de água de reuso. Então, esses 20% que estão previstos, ela é para utilização em todo o gramado que você tem na instituição, lavagem de pisos, a parte paisagística. Então, isso é de extrema importância, tendo em vista toda a área de campo que a gente tem aí, de verde, de paisagismo, que hoje não tem nenhum sistema de abastecimento dessas áreas. E outra coisa importante também acrescentar é que a infraestrutura da IASH ela já tem a capacidade de utilizar essa água de reuso nas bacias sanitárias, com toda a instalação
que na verdade isso seria a parte mais cara de uma obra, só que ela já está instalada na instituição. Então, fazer essa ligação seria muito importante também. De todos os atores que, né, fazem parte do campus, quais você diria que são as entidades aqui que se responsabilizam para a ET, né? Quem está responsável pelo estado da ET? Hoje quem está responsável é o professor Marcelo Nolasco, é o representante em termos legais, assim, juntamente, né, ele juntamente com o setor de infraestrutura e engenharia aqui da instituição. Ok. O esgoto tratado na época em que a ET estava em funcionamento foi empregado em quais atividades? Foi armazenado como água de reuso e foi feito todo o esvaziamento posterior, né, no momento da avaliação de manutenção e estanqueidade dos tanques, para ver se os tanques estavam vazando, mas isso foi tudo, como era água de reuso, né, isso tudo foi esvaziado, ou com caminhão-pipa, no processo de estudo de estanqueidade no ano passado, em 2024. Certo. A ET chegou a ser utilizado como espaço de aprendizagem prática para alunos? O que a gente tem hoje é visitas dos alunos lá, mas como ela não está em funcionamento, acaba que os alunos não têm esse contato com o funcionamento efetivo dela, nem as análises, nem tendo conhecimento das análises do sistema de tratamento. Mas já tem, né, essa previsão de quando tiver funcionamento. Então, as análises químicas vão ser feitas aqui no laboratório de todo o esgoto que tiver sido tratado, o bruto, o inicial e o final. E, efetivamente, a inserção de mais atividades práticas lá. É o que a gente prevê. Sim, então agora nesse novo processo de reativação, vocês pretendem inserir mais a comunidade Com na certeza. EASH? E comunicar mais, né, por todas as vias de acesso aí, e redes de informação, passar isso para a comunidade, para que a comunidade também tenha a conscientização do uso racional dessa água aqui na EASH e entendendo que funciona, que esse sistema funciona também aqui. Certo. Aí, como uma última pergunta, né? Como solucionar as problemáticas que levaram a ET a ser desativada? Na verdade, eu entendo que por falta de recursos, é toda uma junção de fatores que aconteceram, né? Então, mas eu, estando hoje aqui na estação, eu entendo que principalmente investimentos, porque é um investimento alto, é um valor muito alto para ela ser reativada. Entendi. Certinho. Muito obrigado pela sua participação. De nada. Finalmente, se conclui que apesar do seu papel relativamente pequeno na filtragem de resíduos do campus e baixa taxa de reaproveitamento das águas tratadas, a função da ET, assim como a sua reativação, tem uma relevância que se traduz no campo acadêmico de pesquisa para toda a comunidade. E também representa um marco para enfrentar o passado ambiental problemático da unidade e projetar um futuro mais sustentável com medidas mais eficazes de descontaminação e preservação dos arredores do campus.